Ora bem, só um bocadinho. Desculpa lá, que não era isto que eu queria partilhar. Ah, agora sim. Então, nós hoje vamos falar um bocadinho do que é que são jovens portas para o ambiente, não é? Vamos falar de algumas atividades deste programa, nomeadamente em termos dos desafios ou concursos, formação. Depois vamos falar principalmente de cuidados a ter ou características do repórter em reportagem, não é? E vamos também falar das plataformas, caso queiram que se explique como é que se publicam as reportagens e outras dúvidas que tenham. Então, começando pelos Jovens Portas para o Ambiente. Os Jovens Portas para o Ambiente são efetivamente um programa ah, da ABAE, mas a ABAE é membro da Fundação para a Educação Ambiental Internacional, que é uma agregação de ONGs com vários programas, e este é também um dos programas da FI. Portanto, a FI é uma instituição que é considerada a maior instituição do mundo no âmbito dos programas de ambiente, de educação ambiental. Nós na ABAE temos vindo a adotar programas da FI progressivamente, temos quase todos, exceto um, que é o LEAF, Learning About Forests. Portanto, começámos com a bandeira azul, dei o nome da associação, depois o Ecoescolas, os Jovens Portas para o Ambiente, como veem, aparecem em Portugal em 1996. O que quer dizer que estamos quase a fazer 30 anos destes dois programas escolares, quer o Ecoescolas, quer os Jovens Repórteres para o Ambiente, e depois pelo caminho foram aparecendo outros programas, também o internacional que é a Green Key, mais tarde o Ecocampus, ou o FI Ecocampus, que é no fundo o Ecoescolas para o ensino superior, e temos também programas para as autarquias, que é o Eco 21 e o Eco Freguesias 21. Mas o que nos traz aqui são os jovens repórteres, não é? E então, o que é que faz um jovem repórter? Um jovem repórter faz reportagens, como diz o nome, não é? Começa por investigar, portanto, ele ao investigar vai questionar e procurar vários pontos de vista sobre as questões ou sobre os problemas que tem à sua volta, portanto, qualquer tema pode ser alvo de uma reportagem, sempre com o enfoque na questão da sustentabilidade. Portanto, o repórter vai procurar os factos, vai questionar vários pontos de vista e vai procurar soluções. Ora, nessas soluções, ou essas soluções, visam não uma opinião na reportagem, mas visam apresentar várias hipóteses de resolver esses problemas. E, por fim, vai disseminar, ou seja, vai divulgar o seu trabalho. Portanto, não se é um repórter se não se divulgar, se não se comunicar, não é? Tal como não se é um ator se não se for para o palco. Aqui é a mesma coisa, portanto, para além da investigação e de todo o trabalho que é feito, tem que haver a parte da comunicação, a de disseminação. Um, quando um professor decide fazer um projeto de GTRA, tem que se focar principalmente, primeiro, no qual é o problema que vai investigar, qual é o tema, qual é o assunto, clarificar isso muito bem, se vamos falar da poluição do rio, se vamos falar do trânsito da nossa cidade, ou se vamos falar da agricultura biológica, portanto, há muitos temas possíveis. Depois de escolher e de estar inscrito, tem que planear a investigação, como é que vai para o terreno, como é que vai, quem é que vai entrevistar, que dados é que vai recolher, né? Quem é que vos pode ajudar nesta recolha, portanto, e quem é que vos pode ajudar a comunicar. Portanto, aqui, se conseguirem estabelecer uma parceria com alguém que divulgue, por exemplo, um jornal local, um site de comunicação regional, o jornal da escola, o jornal do município, ou mesmo um jornal, ou um meio nacional. Claro que a internet é sempre um meio possível, para além das redes sociais, outras plataformas, mas, portanto, também é importante entrar em contacto com os mídias locais. A seguir, temos aqui este conjunto verde, ou seja, temos que ir para o terreno, procurar analisar vários pontos de vista e com vários
questões, o problema, e depois produzir então a nossa peça jornalística, que pode ser um artigo, pode ser um vídeo, pode ser um podcast ou pode ser uma fotoreportagem, né? Também temos de decidir como é que nos vamos exprimir, se é pela escrita, se é pelo audiovisual, se é pelo som. E por último é preciso comunicar, que era a última parte, não é? Na internet, no jornal, etc. Portanto, qualquer tema pode ser investigado pelos jovens repórteres, não há limite, porque a sustentabilidade está em todo lado. A única diferença é que temos que ver esse tema sob o ponto de vista da sustentabilidade. Mas há temas mais comuns, por exemplo, como os resíduos, como a biodiversidade, como a agricultura, ou a energia ou as alterações climáticas, são temas que depois vão aparecer na lista quando publicarem, que se enquadrarão, mas na prática qualquer tema pode ser investigado. E também a maneira de se exprimirem. Já vimos que pode ser artigo, foto, vídeo ou podcast, mas também ainda há a modalidade da campanha, né? Portanto, a reportagem apresenta a realidade, enquanto que uma campanha é uma ficção, não é? É como que a teatralização de uma mensagem. Eu quero que as pessoas não deitem lixo para o chão, por isso vou fazer uma foto em que tenho muito lixo, estou cheia de lixo. Pronto, isto é uma campanha, não estamos a retratar a realidade, estamos a passar uma mensagem desta forma. Mais recentemente, a modalidade que temos há menos tempo, e também a nível internacional só começou este ano, é o podcast, portanto é mais a rádio, se quiserem. Trouxemos aqui um pequenino vídeo, espero que ouçam. Já conheces Jovens Repórteres para o Ambiente? Neste programa tornamos-nos repórteres para o ambiente, focando em questões de sustentabilidade. Nós investigamos, pesquisamos e entrevistamos como verdadeiros jornalistas. Depois partilhamos as nossas descobertas no Instagram e outras redes sociais. E há mais. Temos concursos, desafios e intercâmbios com outros jovens de todo o mundo. Para participar do JRA é fácil. Basta clicar no link da bio. Juntos podemos fazer a diferença no nosso planeta. Pronto, estes são jovens que apareceram numa das atividades que fazemos, que já vou falar mais à frente. Mas o que queria aqui sublinhar é que ao trabalhar este projeto estão a trabalhar um conjunto de competências, não é? As tais competências que se falam hoje muito, pelo menos os professores conhecem, e temos aqui a trabalhar aspectos como o pensamento crítico, que é muito importante, nunca tomar como garantido o que nos dizem, procurar sempre outro ponto de vista, o contraponto, a criatividade, a colaboração, a comunicação e outras literacias ligadas à comunicação. Em Portugal, os jovens repórteres não têm uma dimensão gigante, como tem o Ecoescolas, que já ultrapassou as 2.200 escolas. Temos sempre ali entre os 70, 80, 100 escolas, mas posso-vos dizer que é um projeto, é um programa muito impactante para os jovens que participam, muito mais até que o Ecoescolas, embora em termos de dimensão. Portanto, nós, por exemplo, ano passado tivemos 209 reportagens publicadas, jovens do segundo ciclo ao superior. Os jovens repórteres vão dos 11 aos 25 anos, embora nós possamos aceitar reportagens de jovens mais novos, mas, portanto, este é o intervalo etário do programa, dos 11 aos 25. E é também um programa internacional, como começámos por ver. Portanto, é um programa da FIC, está em 44 países do mundo atualmente. Cá está com os jovens entre os 11 e os 25 anos. E temos aqui também mais um pequeno vídeo que nos fala do que é os Jovens Repórteres para o Ambiente, segundo a FI. A nível internacional, perdão. Can one voice make a difference for the environment? Absolutely. One voice can create a message that's heard around the world, a message that empowers all of us to unite and develop solutions that will drive us toward a brighter future for our planet. One voice, one person, can inspire the world, but becoming an inspirational person requires gaining strong leadership skills. Develop these skills by participating in the Young Reporters for the Environment program. Every year, thousands of students ages 11 to 25 join the YRE program and learn about constructive journalism so they can lead global conversations about major environmental topics. By joining YRE, you will gain access to a network of like-minded students and teachers across 45 countries. You will have the chance to report from high-level international conferences and to participate in annual YRE competitions. In the program,
You'll learn how to be a reporter with advanced critical thinking skills. You'll use a tested 4-step methodology to investigate, research, report, and disseminate messages worldwide. Your efforts will influence others to take immediate action. Participants in the program build skills for life and friendships to aid them in their environmental activism efforts. Once wiry, forever wiry. Don't let your environmental message, your one voice, go unheard. Join the YRE program today and become a leader for global change. Esta última frase que ouviram aqui até nasceu em Portugal, uma vez jovens repórteres, para sempre jovens repórteres, quer dizer que as competências que os jovens ganham neste programa são competências que ficam para a vida, não é? E daí, portanto, acharmos que é de facto muito enriquecedor participar nos Jovens Repórteres para o Ambiente. E temos também alguns desafios, não é? Como noutros programas, para premiar o que está a ser bem feito. Portanto, são os concursos. Temos o concurso do mês, em que sublinhamos as melhores reportagens publicadas no mês, a partir de janeiro. Temos o concurso nacional, onde depois premiamos as melhores reportagens publicadas ao longo do ano e que vai até junho. E depois, em abril, enviamos algumas reportagens para o concurso internacional, geralmente as que foram publicadas até abril ou que foram premiadas no ano anterior. Portanto, são as tais que eu falei, do mês, o anual. O ano passado tivemos 200 e tal trabalhos neste concurso, e depois o internacional, onde normalmente temos muitos trabalhos, alguns trabalhos premiados, nem sempre muitos, mas todos os anos geralmente há pelo menos um trabalho de um jovem português que é premiado. E depois temos ainda a colaboração. Portanto, a colaboração é trabalhar em conjunto com outras escolas de outros países, tem que ser feita em inglês. A colaboração este ano está um bocadinho diferente, não foi tão incentivada, mas de qualquer maneira, se quiserem trabalhar com outras escolas, têm que comunicar em inglês, como é óbvio, mas podemos ajudar-vos a encontrar um parceiro para desenvolverem este trabalho conjunto. No fundo, é tratar um tópico em dois países diferentes. Depois temos ainda a formação, é uma formação em ação. Temos, por um lado, os seminários, onde anualmente, geralmente em novembro, juntamos professores e alunos, damos a conhecer as melhores reportagens do ano anterior e premiamos essas reportagens, e também, conforme o sítio onde nos reunimos, vamos para o terreno, não é? Investigar alguns aspectos e alguns temas relevantes a nível local, para depois realizarmos as reportagens e apresentarmos no último dia. Portanto, é todo um ciclo que condensa em 2 dias e meio a metodologia do JRA, que é investigar, portanto, analisar os vários pontos de vista, redigir os artigos e depois comunicar. Aqui este foi o encontro de Sintra. E temos também as missões, que são investigações no terreno, onde os jovens vão para o terreno, geralmente durante 3 dias, 3, 4 dias. Há missões maiores, como o caso das missões das férias da Páscoa. Vão sem professores, são acompanhados por nós, por técnicos da ABAE, e, portanto, vão desenvolver isto ali em conjunto. Nós temos um conjunto diferente de missões. Ao longo dos anos temos feito missões de diversos tipos, por exemplo, em encontros, em seminários, em conferências. Também as missões da Páscoa geralmente são missões de uma semana, em que exploramos um determinado território, o que são os pontos fortes e os problemas desse território. Temos uma missão que se repete geralmente 2 em 2 anos, que é a missão no Rock in Rio Lisboa. Portanto, é um festival que nos acolhe, onde os jovens estão ali a investigar e também aproveitam para ver um bocadinho de música nesses dias, que é o Rock in Rio. E outra missão recorrente é a missão do Jardim Zoológico, que também fazemos geralmente 2 em 2 anos, tem aqui um exemplo em baixo, alternando com a do Rock in Rio. Pronto, isto são alguns exemplos. Depois também temos a oportunidade de enviar jovens portugueses a missões internacionais, alguns deles. Este aqui é um exemplo de uma jovem que foi enviada à Conferência do Clima, à COP, mas, portanto, já enviámos vários jovens a esta conferência. E agora temos as missões deste ano. Portanto, este ano temos uma missão que vai decorrer no Jardim Zoológico de Lisboa, Conservação ex situ, onde vamos lá estar 3 dias no Jardim Zoológico.
portanto, os jovens vêm na quarta, ao final da tarde, e irão embora no domingo, a seguir ao almoço. Portanto, são 3 dias em que vão conhecer melhor o outro lado do Jardim Zoológico, falar com veterinários, com tratadores, vão à zona da alimentação, vão perceber os programas educativos e de conservação do Jardim Zoológico e vão escrever e reportar e filmar isto tudo. E depois temos então em abril a missão que costuma ser internacional, portanto estamos a receber candidaturas de jovens da rede internacional dos outros países, vai decorrer na Lourinhã este ano, por isso está ali aquele dinossauro. Vamos, entre outras coisas, trabalhar as questões do litoral, porque isto é uma região com praia, com pescadores, com recuperação do NAR, também a questão dos vestígios do dinossauro, temos ali também a possibilidade de ir ao Dinoparque. Há, portanto, um conjunto de atividades intensas que depois, todos os dias, há sempre a reportagem ao final do dia. Já agora, aqui ainda se aceitam candidaturas, portanto, se tiverem jovens interessados em vir à missão da Lourinhã, nós ainda não fechamos só para o Jardim Zoológico, mas ainda podem enviar as candidaturas dos vossos jovens. Para isso, é escreverem uma carta de motivação e apresentarem-nos uma reportagem, pode ser um vídeo, uma foto ou um artigo da sua autoria. E agora íamos entrar então na parte talvez mais importante desta sessão, que é como fazer boas reportagens, né? Como é que se pode, na prática, ser um jovem repórter. Começar pelo conceito de reportagem. Reportagem implica sair do computador, não é? Implica ir para o campo, ir para o terreno, ir procurar as pessoas, ir procurar os temas que estamos a investigar. E uma reportagem é contar uma história, não é mais do que isso, não é? Portanto, quando contamos uma história, temos um princípio, um meio e um fim, e nós estamos a contar uma história sobre aquilo que investigamos. Uma história que pode ter vários pontos de vista sobre o mesmo tema. Portanto, temos que reportar aquilo que sentimos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, e tentar compreender e interpretar aquilo que sentimos, aquilo que vemos e aquilo que encontramos no terreno. Depois é muito importante também este aspecto. Um repórter é imparcial, não deve tomar uma posição, não deve dizer eu acho que se resolve isto desta maneira. Um repórter nunca pode fazer isso, está bem? O repórter não dá a sua opinião, ele é imparcial, ele vai procurar pessoas que possam apresentar essas opiniões, está bem? É o fundamental do trabalho do repórter, portanto, é muito importante que planeiem esta saída da sala de aula, pode ser só até para o corredor da escola, mas, portanto, que os ponham a investigar, a falar com as pessoas, a recolher informação. E por isso é preciso planear o antes, durante é preciso ter alguns cuidados, portanto, quando estamos a recolher a informação e depois no tratamento dessa informação. São os tais 3 momentos. Então, antes, é importante previamente investigar sobre o tema, antes de irmos para o terreno, percebermos algumas coisas relativamente ao tema que vamos trabalhar, pensar com quem é que vamos falar, os possíveis interlocutores, se é com, sei lá, com alguém do município, se é com uma organização não governamental, se é só com as pessoas em geral. Pensar num conjunto de questões que queremos fazer sobre o tema que vamos investigar e definir o ângulo de abordagem. O que é isto, o ângulo de abordagem? Eu posso trabalhar um tema sob diferentes ângulos, não é? Portanto, aqui o ângulo tem sempre a parte da sustentabilidade. Vamos supor que estávamos a investigar, por exemplo, a construção de uma barragem. Claro que o nosso ângulo de abordagem podia ser quais são as espécies que vão ser impactadas nessa barragem. Ok? Portanto, é o aspecto da realidade em que nos vamos focar. Nós não podemos falar de tudo, por isso temos que definir o nosso ângulo de forma clara. Então, vamos investigar sobre o tema na internet, vamos planificar onde ir, com quem falar, o que perguntas vamos fazer e que aspectos é que temos que dar mais atenção. Nós podemos reportar sobre uma situação, um acontecimento, um projeto, um processo, portanto, qualquer coisa pode ser o foco. E para preparar, então, a reportagem, se possível, irmos já com a ideia do ângulo, ou seja, qual é a pergunta fundamental para a qual tenho que procurar resposta nesta reportagem?
se vamos fazer perguntas, temos que criar perguntas simples, como quando éramos crianças, está bem? O quem, o quê, para quê, porquê, porque é que é assim, onde é que está? Não inventem perguntas muito complicadas, perguntas simples são as que dão respostas claras. E depois vamos para o terreno. Cá estamos nós no terreno. O que é importante quando vamos para fora, para o terreno? Usar os 5 sentidos. Né? O repórter tem que olhar, tem que ouvir, tem que sentir, tem que cheirar, às vezes depende da reportagem. Imaginem que vão fazer uma reportagem a um aterro sanitário. Aqui o cheiro é importante, faz parte da reportagem. Deve ser relatado se havia mau cheiro, se não havia mau cheiro. Não é? Portanto, depende um bocadinho, mas os 5 sentidos são importantes, os vários pontos de vista, os vários ângulos, e muito importante tomar notas. Mesmo com telemóveis a gravar, com câmaras a gravar, é sempre importante ter um pequeno bloco de notas, onde nós anotamos algumas coisas que depois nos são essenciais. Não pensem que gravar tudo o que se ouve é bom, porque depois perdemos horas e horas a ouvir as gravações. Portanto, as notas, os tópicos que nos interessa, anotar num pequeno bloco é muito importante. Quando estamos em reportagem, então, ouvir os 5 sentidos, estar atento ao enquadramento, aos diálogos, às movimentações, ao ambiente e, principalmente, ser isento. Não perguntar só a opinião de um tipo de pessoas, tentar ouvir as opiniões diferentes e as várias partes. E ainda tomar muita atenção às pessoas. Quando fazemos entrevistas, devemos tomar nota de quem é que entrevistamos. Essa informação depois pode-nos ser útil ao escrever a reportagem. Nomeadamente o nome, a idade, mesmo que não se pergunte, ter uma ideia, não é? Uma pessoa entre 20 e 30 anos, por exemplo, e as profissões. Às vezes também outros aspectos, pronto, como as características físicas, etc. O aspecto da pessoa pode ser relevante, se for relevante tomar nota. Portanto, cá está, diferentes pontos de vista, diferentes ângulos e perguntas simples. E agora já fomos para o terreno, já recolhemos a nossa informação, o que é que vamos fazer com ela? Esta é a parte, se calhar, mais trabalhosa, porque às vezes recolhe-se muita informação, temos que separar o que é realmente importante, escolher o tal enfoque, qual é o ângulo que vamos criar, pensar no que é o resumo disto, o que é o mais importante. E o resumo, já vamos ver que tem sempre algumas perguntas, nomeadamente onde, quem, quando e o quê, e depois desenvolver e escolher o meio como nos vamos expressar. Portanto, as questões-chave às quais a nossa reportagem deve sempre responder são estas: o que é que aconteceu, quem foi o responsável, quando é que aconteceu e onde é que aconteceu. Estas 4 perguntas têm que estar sempre respondidas na nossa reportagem, daquilo que estamos a falar. E depois, com o desenvolvimento da reportagem, vamos respondendo às 2 últimas, que são as mais complexas. Porquê, como e para quê, não é? Porquê, portanto, porque é que aconteceu assim e, em certos casos, também para quê. Como eu já tinha dito, uma reportagem é contar uma história, não é? Portanto, contar uma história ou várias histórias que se relacionam, quer ela seja um artigo, uma fotografia ou um vídeo. Às vezes uma só fotografia já conta uma história, se for uma fotografia onde possamos ver o enquadramento, mas geralmente a história em fotografia é através da fotoreportagem. Um vídeo também deve contar a história, o artigo deve contar a história. Relatar factos, pessoas, lugares, portanto, falar do que é real, da realidade. E deve ser interessante, não é? Vocês querem ser lidos ou querem ser vistos se for um vídeo, portanto, têm que fazer um produto que tenha interesse para quem estão a trabalhar e para vocês próprios. Tem que ser interessante e dar prazer ler ou ver aquela reportagem. Depois, deve ser isento, não é? O repórter não deve explicar, nem criticar, nem elogiar, nem comentar a realidade. Deve apenas apresentar factos e não opiniões, ok? E usar uma linguagem também simples, não complicar na linguagem, que é para chegar às pessoas. Frases curtas é preferível a frases longas. É sempre mais fácil escrevermos com frases curtas. Pode alternar entre o discurso indireto e o direto, ou seja, pôr citações daquilo que as pessoas dizem, ou dizer a pessoa disse aquilo. Isso pode ser alternado e também pode
alternar entre a narração e a descrição. Pronto, depois dos produtos, cá temos então, o que é que vamos fazer? Um artigo, uma fotografia, um vídeo ou um podcast? Em que formato é que vamos expressar-nos? Podemos fazer com a mesma informação vários produtos, não é? Eu fui para o terreno, recolhi fotografias, recolhi som, recolhi imagens, tomei notas e, portanto, até posso fazer tudo. Mas geralmente não fazemos tudo, escolhemos um ou dois formatos. O artigo acaba por ser o mais frequente. A maior parte daquilo que temos são artigos nas nossas reportagens, nas nossas plataformas. Portanto, um artigo, não se esqueçam, é uma história, portanto tem que ter um princípio, meio e fim, e tem que começar por chamar a atenção, senão ninguém nos lê. Tem que chamar a atenção logo no primeiro parágrafo, às vezes até logo no título, não é? E prender o leitor. Portanto, dizer qualquer coisa interessante, relevante, uma novidade, para captar as pessoas. Depois temos que organizar o corpo do texto de maneira a contar a tal história, não é? O princípio, o meio e o fim, e ter um fio condutor. E, por último, temos que ter um final, uma conclusão. O último parágrafo deve dizer-nos alguma coisa a mais, ou uma surpresa, ou alguma coisa que nos leva a refletir, ou uma ligação ao início. Portanto, tem que haver um parágrafo conclusivo no fim. Pronto, em jornalismo fala-se em lead. O que é o lead? O lead, também chamado de entradão, não é? É o primeiro parágrafo, é o lead. E logo no primeiro parágrafo está o resumo daquilo que o artigo nos vai falar. Ou se for um vídeo igual. Portanto, responde a estas perguntas. Quem, o quê, onde e quando. É isso que deve estar no lead. E depois, com o desenvolver então da notícia, ou do vídeo, ou da reportagem, vamos respondendo às outras perguntas. Porquê, como, quais foram os efeitos, etc. Portanto, mas não se esqueçam, isto é muito importante, o primeiro parágrafo deve resumir aquilo que vamos falar, e aqui fazemos as coisas ao contrário. Geralmente começamos do menos importante para o mais importante. Aqui é o contrário. Começamos logo com o que é importante, não é? Que é o que está no lead, que é o resumo daquilo que vamos apresentar, e depois vamos dando os detalhes. Portanto, por isso é que se chama a pirâmide invertida, não é? Começa ao contrário. Então, depois temos que escolher um título. O título deve nos ajudar a captar a atenção das pessoas. Ou é divertido, ou levanta uma pergunta, ou é incitativo, portanto, suscita a imaginação. E muitas vezes, quando o texto é grande, também devemos criar subtítulos. Ajuda a separar as ideias, portanto, não se esqueçam do título e do subtítulo. São utilizados para separar as partes da notícia ou do artigo. Não é obrigatório, mas às vezes ajuda. Aqui temos um exemplo. Portanto, o Rock in Rio é um dos missões que fazemos com mais frequência. Aqui temos até um texto ligado ao Rock in Rio. Portanto, compensamos o quê? 100% das emissões, quem disse a Dora Palma, onde disse nesta entrevista, e quando durante o Rock in Rio. E depois vai explicar como é que compensam as emissões de carbono durante o festival. Está bem? O que é que não se deve fazer? Portanto, vamos fazer ao contrário, porque encontramos estes erros com frequência. Não deve ser nada escrito na primeira pessoa. Portanto, o repórter não é o alvo da notícia. Nós fomos visitar, ou nós fomos... Não interessa. Nós não existe. Portanto, o que interessa é o que fomos visitar, não que nós fomos visitar. Portanto, fomos visitar o METAR, por exemplo, não vamos pôr nós fomos visitar o METAR, vamos começar logo a falar da ETAR. Não interessa quem é que lá foi, está bem? Portanto, o repórter relata, nunca está no centro da notícia e nunca deve dar a sua opinião, nem confundir o que é uma opinião com o que é informação objetiva. Não devemos opinar, como por exemplo, achamos lamentável, ou não deve ser feito assim. Isto nunca deve estar escrito, estas frases, numa reportagem. E também não deve dar ele as soluções. Eu acho que devemos reciclar. Não é? Não, o repórter não acha nada, ele transmite as opiniões que recolhe. Portanto, isso é também muito importante. Agora, só aqui mais algumas dicas sobre fotografia. Portanto, aqui, se optarem pela fotografia, hoje usa-se muito a fotografia, nem sempre bem. Portanto, fotografia à luz, é muito importante quando usamos a fotografia terem atenção
a iluminação dessa imagem e de onde vem a luz, né? A luz vem do sol, sempre, a outra é artificial, portanto, se nós estamos a fotografar no terreno, devemos ter sempre o sol nas nossas costas, né? Para termos o objeto que estamos a fotografar iluminado. Portanto, sempre de costas para o sol. É essa a regra. Depois a questão do enquadramento, portanto, há várias regras, aqui a dos terços, talvez já tenham ouvido falar, que é fazer um jogo do galo em cima da imagem, e o que é importante na imagem deve cair num dos cantos, num destes 4 cantos. Portanto, esta é a regra dos terços. Também pode ser vista na paisagem, por exemplo, quando fazemos uma paisagem, nunca ponham o horizonte a meio da fotografia, ou um bocadinho mais acima, se queremos realçar a terra, neste caso, ou um bocadinho mais abaixo, se quiséssemos realçar o céu. Mas uma fotografia com o horizonte a meio é bastante monótona, portanto, evitem. São pequenos truques para melhorar as fotografias. Depois, um outro truque é tentarmos ter a escala. Portanto, se estamos a fotografar uma paisagem, pusermos lá uma pessoa, temos a dimensão da paisagem, não é? Aqui estão a ver uma praia, está ali uma criança a correr, percebemos ali a dimensão da escala. E quando fazemos retratos, é muito importante preocuparmos com os olhos. Os olhos são mais, fala mais na cara de uma pessoa e não só, que até tem um animal. Portanto, é o olho que devem pôr ali no cruzamento do jogo do galo, digamos assim. Tem aqui 2 exemplos. Ainda a questão das linhas, que ajuda às fotografias, não é? Aqui estão a ver aqui, a questão das linhas nesta foto, que é na carrasqueira. Aqui têm as linhas também circulares. Se puderem, usem e abusem das linhas, que dão muito dinamismo à vossa fotografia. E depois também os ângulos. Não fotografem sempre ao vosso nível. Se estão criança, baixem-se para fotografar a criança, né? Porque senão a criança vai ser fotografada de cima para baixo. E, portanto, se puserem no chão, se calhar tem um ângulo diferente do que quando estão sempre na mesma posição. Portanto, mexam-se, levantem-se, baixem-se, deitem-se para fazer as fotos. E não tenham medo de edição. Nunca publiquem fotos com olhos vermelhos, isto é horrível. Portanto, se usaram flash, com frequência acontece isto, deve ser corrigido nos programas de edição, está bem? Os programas de edição também podem melhorar o enquadramento e a iluminação, embora uma boa fotografia não precise de edição, e não abusem da saturação e dos contrastes. Por último, uma fotoreportagem deve ter legendas. Cada foto deve estar identificada, uma legenda que diga algo mais do que aquilo que vemos, não é? Se tiverem um gato, não vão pôr na legenda isto é um gato, isso já sabemos, mas podem dizer é uma espécie que só existe em Portugal, isso não se vê na foto, não é? E depois, se fizerem uma fotoreportagem, tem que ter então um texto pequeno, que é o lead, que enquadra a reportagem, e as várias fotos legendadas. O vídeo é igual à fotografia, também baseado na imagem, deve contar uma história e por isso deve-se começar por fazer um roteiro. Nunca ir para o terreno recolher coisas ao calhas, digamos assim, porque depois quando vamos montar o vídeo faltam-nos imagens, faltam-nos planos, faltam-nos coisas. Portanto, se pudermos pensar primeiro, ok, eu vou fazer uma reportagem sobre um rio poluído, portanto preciso de um ângulo do rio, preciso, se calhar, de um ângulo do lixo que o rio tem, preciso de um grande plano para ver o enquadramento do rio, pensar isto previamente, para quando formos para o terreno já recolhermos essas imagens, está bem? Outra questão muito importante quando fazem vídeos é usarem, se possível, sempre tripé. Porque é impossível tremer, então no telemóvel treme-se de certeza e é muito importante a imagem ter estabilidade. E o som, portanto, o som é às vezes o mais difícil dos vídeos, ligar o som com a imagem. Podem recolhê-lo separadamente e depois montar. O ideal é ter microfones, mas tomem atenção ao som, porque um bom vídeo com mau som é terrível, ninguém quer ver. Depois tem que editar, não é? Tem que editar o vídeo, escolher um bom programa e pensar, se usarem música, atenção que tem que ser música sem direitos, porque senão depois vão pôr o vosso vídeo no YouTube e ele é censurado. E pronto, e de resto é uma narrativa, como falámos para os artigos.
Por último, só falar-vos do podcast. O podcast é a categoria mais recente. A nível internacional, é este ano que a primeira vez em que vão receber podcasts. Pode ser na nossa língua, portanto não temos que falar o podcast em inglês, mas também podem fazer em inglês. E o que vai a concurso são só 5 minutos do podcast, ok? Mas os podcasts podem ter mais duração, mas devem depois identificar esses 5 minutos fundamentais. Isso podem ser de vários tipos. Tem aqui os exemplos, um podcast narrativo, com multiparticipantes, de entrevista ou apresentado por uma única pessoa. Portanto, tem objetivos diferentes, tem características diferentes e, portanto, podem fazer nestes vários formatos. Quando estão a criar o vosso podcast, devem pensar também preparar um guião, é fundamental. Qualquer tipo de podcast que vimos precisa de um guião. Saber para quem é que estamos a falar, porque isso implica a linguagem também, e o conteúdo, o que é que quer falar de quê. Portanto, entrevistas, conversas ou ideias com pessoas que às vezes não podem falar, pode ser também interessante. Outros aspectos a ter em conta, a duração, portanto, pode ter 15, 20 minutos, geralmente os podcasts têm esta dimensão, mas depois têm que identificar o que vai a concurso. Onde é que gravam? Tem que ter um ambiente propício, sem ruído. Qual é o programa de edição que utilizam e de publicação? Tem aqui alguns exemplos de lado. E depois também os palavras-chave do vosso podcast para ser encontrado. Aqui tem um exemplo de um programa de edição. Se quiserem podem fazer aqui o scanner, mas eu não vou perder muito mais tempo. Também vou passar à frente. Queria só falar-vos que online temos 2 páginas oficiais que devem ter em conta. Portanto, a primeira é jra.abai.pt, que é onde temos todas as atividades, informações, concursos, etc. E o outro é como se fosse um jornal online, que é o portal das reportagens, que é igual /plataforma. É aqui que devem registar a vossa escola. Portanto, se os jovens forem já com alguma experiência, também podem ser freelancers e podem se registar aqui, senão será o professor que registra a escola e que publica as reportagens em plataforma. As redes sociais temos, obviamente, o Facebook e o Instagram, cá estão elas, são estas, e depois a nível internacional temos a página internacional e o sítio onde são publicadas as reportagens a concurso, que é nesta plataforma, o Exposure. E pronto, para já vou interromper aqui. Queria perguntar-vos se queriam que mostrássemos a plataforma ou não, se têm dúvidas. Nós tínhamos ainda aqui a plataforma, é um pequeno desafio, mas o que é que acham? Digam. Questões que queiram colocar. Eu peço desculpa, estou no intervalo, portanto estou aqui a passar alunos atrás, espero que me consigam ouvir bem, peço desculpa. Sim. Eu tenho uma questão relativamente à fotoreportagem. Tenho uma aluna que, enfim, as duas fizemos, como é que se diz? Está-me a faltar o termo, que pusemos na plataforma justamente uma fotoreportagem e uma foto com um pequeno texto. E ela tinha-me dito que na versão dos jovens repórteres para o ambiente, mas na versão internacional era possível só fazer, que ela tinha visto, só pôr uma foto com um pequeno texto. Mas depois nós tivemos a ver o que era feito na vossa plataforma e tivemos a ver as duas em conjunto, algumas fotos reportagens e na verdade havia várias fotos com textos mais longos. Então não sei o que é melhor. Então, na questão na modalidade da fotografia, podem fazer a foto única, só uma foto, ou fazer uma photostory, né? uma sequência de fotografias. Qualquer um dos casos é preciso um pequeno texto. É, no fundo, o que equivale ao lead que eu falei, não é? Podem ter as duas opções. Quando optam pela história, têm na mesma esse pequeno texto e depois a legenda tem que ser muito reduzida. É a legenda de cada foto em si. Temos 2 pessoas a fazer na mesma reunião. Eu não percebo esta pergunta. Quem é que... Não sei se Soraya se ajudei. Leonor, sim, obrigada. Portanto, Emília, é necessário pedir acesso? Pedir acesso a quem? Aqui é o link de confirmação? Já está resolvido. Já está resolvido. Já está, pronto.
Podem fazer pelas duas, sim. Não estava a perceber as perguntas. Pronto. Nós Só tínhamos. posso Diga, tirar vai. uma outra. Então, nós temos sempre. Isto foi uma questão que os meus alunos me puseram, enfim, eu ponho esta questão porque eu já disse há bocado, mas a Margarida não estava. Enfim, a Margarida sabe, eu trabalho numa escola internacional. Então, acho que para outra vez. Ok. Pronto, eu trabalho numa escola internacional, então é por isso. Normalmente nós ouvimos o que eles dizem. Diga. Ok, então é por isso que Sim, ponho mais Soraya. estas questões. Os alunos perguntaram se podem se candidatar diretamente à plataforma internacional. Eu disse que confirmaria, mas acho que não. Nós temos sempre que passar pela plataforma nacional e depois, se eles tiverem algum prémio, se o artigo ou a fotoreportagem for bom, então aí são vocês que submetem ao internacional, certo? Exatamente, sim. Mas eles podem, se quiserem, escrever em inglês, ok? Ou inglês e português, que é o ideal. E, portanto, à partida já estão mais aptos a ir para o concurso internacional. Mas sim, é a coordenação que somos nós que enviamos as melhores reportagens do ano para o concurso internacional. Sim. Ok, ótimo, obrigada. Há mais questões? Sandra, diga. Olá. Eu sou júnior aqui, não é? Eu registrei a escola na semana passada e candidatei 2 alunos. Estava aqui com um problema penso que foi a Catarina que me ajudou. Foi. Pelo telefone enviámos as reportagens, ficámos muito contentes porque vamos ter um aluno no Jardim Zoológico. Eu tinha-me comprometido a publicar quanto antes as reportagens e estou a fazê-lo. Mas deparei-me aqui com uma dúvida, que é a questão da imagem. Ele ao longo da reportagem tinha colocado várias imagens a ilustrar. Só que eu tentei até compilá-las e diz que tem uma dimensão superior, não me deixa gravar as imagens. Tenho que gravar num formato inferior, escolho só uma. Sim, bom, é um artigo que... É um artigo, é uma reportagem. Pronto. Uma reportagem escrita, deve ter imagens, mas não deve abusar das imagens. Portanto, eu diria que o ideal são para aí 2 imagens na reportagem, escolherem as melhores, está bem? Devem estar legendadas também. Sim, mas o problema agora é isso. Em relação à dimensão, tem que usar um programa que lhe reduza a imagem. Portanto, qualquer programa de edição consegue tornar a imagem menos pesada e reduzi-la. Reduzir. Porque pelo que eu tive a ver, quando estou a publicar a reportagem, eu faço copy-paste do texto. Não consigo meter as imagens exatamente no sítio onde eu quero. Tem que ser à parte, não é? Sim, nós se calhar podemos fazer uma pequena demonstração da plataforma, está bem? E já podemos resolver Pronto, isso. fiquei com essa dúvida. E também depois pareceu-me que quando eu coloco a imagem, como é que eu faço para colocar a legenda na imagem? Ok. Então, Pronto, se calhar tenho vamos essas demonstrar, dúvidas Catarina. todas. Está bem, nós tínhamos aqui preparado uma demonstração, caso vocês quisessem. Podemos então, se a Catarina vai ali entrar na plataforma e projetar. Obrigada. E pode já agora, diga. Margarida, já agora, desculpe, gostava de lhe fazer outra pergunta. Há bocado disse que ainda podíamos submeter até quando? Que é para eu dar aos miúdos que não terminaram uma deadline, pode ser que ainda consiga. Eu diria pelo menos até quando? Boa pergunta. Até ao final do mês. Muito obrigada. Bom dia, então eu vou começar a fazer a demonstração da plataforma. Começar se calhar pelo início. Portanto, como a Margarida tinha falado, esta é a plataforma dos Jovens Repórteres para o Ambiente e logo aqui nas inscrições deparamos-nos com 3 categorias. Temos o JRA na escola,
que é aqui que a maior parte de vocês deve apontar, portanto, a inscrição do professor. Temos o JRA Freelancer, que é realmente para aqueles jovens que já têm uma certa maturidade, já não precisam de muito auxílio para publicar as reportagens e já o conseguem fazer de uma forma muito autónoma. E temos também o JRA nos escuteiros, que é nada mais, nada menos uma categoria própria que dedicamos para os escuteiros, porque eles têm um desafio próprio que está a decorrer, que é do Literaless Campaign. Pronto, e foi aqui a única forma que arranjámos para eles fazerem a inscrição de escoteiro, escu ou escoteiro. Portanto, eu vou só exemplificar o que é que vos tem de aparecer primeiro. Vocês clicam então aqui na inscrição de professor e depois têm de preencher estes campos de natureza obrigatória. E aceitar nada mais nada menos que a nossa política de proteção de dados, pois só assim conseguem submeter a vossa inscrição. E assim eu não vou estar agora aqui a preencher isto, mas assim que preenchem, que registram a vossa escola, o que vos vai aparecer, peço desculpa que eu vou ter de interromper o compartilhamento e voltar a partilhar, que eu tenho aqui aberto no outro lado, ser-vos-á enviado as credenciais para realizarem o login e, agora sim, quando estiverem logados, clicam aqui em Dashboard e aparece logo as categorias de publicação de reportagens. E aparecem exatamente aqui, novo artigo, nova fotografia. Quando dizemos fotografia, também inclui-se a fotoreportagem, vídeo, também se inclui vídeo, videoreportagem e o podcast. Eu iria, se calhar, exemplificar o artigo. Tivemos aqui esta dúvida. Pronto, como a Margarida também já explicou, tem aqui um título e tem sempre aqui as notas indicativas, de máximo 10 palavras, e tem de natureza obrigatória, o lead e depois o tal conteúdo. Ora, aqui temos uma tecla que é o Add Media, e é aqui que vocês vão clicar para ir selecionar as vossas imagens. Depois têm de selecionar as imagens. Pronto, isto vai aparecer aqui o que eu tenho no meu computador. Por exemplo, esta shed, o tamanho, lá está. Mas quando isso acontecer, vocês podem tentar redimensionar a imagem. Mas pronto, seria por aí. Deixe-me cá ver. Pronto. Vou tentar com outro. Não sei o que é que eu tenho aqui. Pronto, vou exemplificar com esta. Vou inserir no artigo. Cá está. E depois aqui, clicam neste lápis e podem meter aqui a vossa legenda. Por exemplo, podcast JRA. Pronto. E clicam em Update. Pronto, e a imagem já aparece com a legenda em baixo. E depois é isso, também podem selecionar uma imagem de destaque, que é basicamente a imagem que vai ficar assim em grande plano do vosso artigo. A informação dos autores, muito importante, portanto, o nome dos alunos. Eu vejo muitas pessoas a meterem nomes seguidos, não é preciso, podem meter um e adicionar outro logo a seguir. Pronto. A idade dos autores, tem aqui estes intervalos. O nome do professor, a mesma coisa, também podem adicionar mais, no caso de serem mais. E depois aqui, muito importante, os temas. Portanto, se vocês fizerem uma reportagem sobre resíduos, assinalam aqui resíduos e economia circular, tem água, mar, energia, clima, biodiversidade. Se virem que não se inserem nenhum destes temas, podem sempre selecionar o outros e não tem problema algum. Depois disto estar tudo, depois também podem dizer onde é que divulgaram a vossa reportagem também, se tiverem uma rádio local, um jornal, ou mesmo o site da escola ou outras coisas, podem adicionar aqui, se bem que isto não é de campo obrigatório. E depois confirmar sempre que os conteúdos são da vossa autoria, tenham muito cuidado com os conteúdos plagiados, tenham muito cuidado com as imagens que inserem nos vossos artigos, porque às vezes podem ser coisas de jornais e nós já tivemos problemas com isso e não convém, portanto, convém sempre que seja da vossa autoria. E depois é só clicar em publicar e já tem o artigo publicado. O mesmo acontece também para. Não sei se têm dúvidas, entretanto. Ficou tudo esclarecido, Sandra?
Sim. Agora já percebi onde é que eu as meto, porque eu estava Pronto. a acrescentar a imagem principal, assim já consigo ter Não, a legenda no sítio do texto, é claro. ali o lapisinho, isto é o É o WordPress, lápis. pronto. É, é só clicar no lápis e consegue meter a legenda. É Também, isso se tiver mesmo. dúvidas, pode sempre falar connosco, ligando, e nós conseguimos alterar no back-office. Aqui na fotografia e também no vídeo, queria só alertar que vocês têm sempre de escolher a modalidade que querem realizar, portanto, pode ser ou reportagem ou a campanha, se virem que é um vídeo de natureza mais de campanha, como a Margarida também já vos explicou, e é exatamente o mesmo processo. Atenção, nos vídeos, é normal que vocês tentem inserir o vídeo e aquilo também não tenha a capacidade, chega à capacidade de 2 megas. Vocês aí é muito fácil. Vocês inserem o vídeo no. Pronto, carregam o vídeo no YouTube e depois é só clicar, é só copiar o link do vídeo, metê-lo aqui mesmo no corpo do texto e o vídeo aparece logo por definição, ok? Não precisam de fazer mais nada. Temos tido muitas questões sobre vídeos que não conseguem inserir vídeos. Pronto, e é só copiar mesmo o link do YouTube, meter aqui e aquilo por defeito fica logo incorporado. Ah, e pronto, É e isso, creio pode que ser. seja isto. Também pode ser outra plataforma, não tem que ser só YouTube, se for na Vimeo Também ou pode na ser o Vimeo, Vídeos, sim. sim. Mas pronto, o YouTube é o mais, de facto, o mais usado. Pronto, e o podcast é igual. Ah, é isso. Queria Não sei dizer se tem alguma coisa. mais questões. Nós ainda tínhamos aqui um pequenino desafio para vos fazer, embora já está quase 1 hora, mas mesmo assim, vamos fazer? Vamos avançar? Eu tinha só uma questão que foi falado Diga. que é até ao final do mês para ainda inscrever os alunos. É para a campanha, para a Lourinhã, é isso? Sim, se ainda não fizeram, já estavam logo abertas as candidaturas para as 2 missões, mas como a outra poderão ainda enviar, sim, alunos. Atenção que para a Lourinhã convém que sejam um bocadinho mais velhos, pelo menos 14, 15 anos para cima, e se possível que dominem o inglês, que não é o caso, o problema da Soraya, certamente. Então, nós tínhamos aqui um pequeno desafio para vos lançar, se ainda tiverem tempo. É um jogo também só para demonstrar que realmente estiveram atentos e também queremos dar-vos uns prémios no final. Portanto, temos umas t-shirts para vos oferecer e eu vou projetar então o jogo. Se quiserem participar, é só. Ora bem, onde é que ele anda? É só colocarem no vosso telemóvel, é um Kahoot, portanto irem a kahoot.it. Deixei o telemóvel em casa, hoje estou. Também podem Tenho... jogar no computador, não é? Abrem Posso? outro browser, Ok. vão a www.kahoot.it e colocam então este código 901 56 40 e pronto, estamos a aguardar que entrem, senão sem jogadores não há jogo. Também podem fazer o scanner do QR Code, que agora é mais fácil. Preciso só de um bocadinho, porque assim Então vai ser vá, mais podem jogar complicado. no computador, kahoot.it, é só entrar no bar, já temos cá a Carla, boa Carla, foi a primeira. Faltava-me o H. Já temos a Sofia, sim senhora, já temos 3 jogadores. Portanto, são umas perguntas simples, é só mesmo para fecharmos a nossa sessão. Entretanto, a Catarina já tinha aí partilhado o link para confirmarem a presença, para nós vos enviarmos também a apresentação, o certificado. E ora, Carla, há mais alguém que ainda esteja a entrar? Estou eu. Então vá. Já temos a Soraya. Falta só a Sandra, que está ali aflita. Estou mesmo, mas acho que já estou a conseguir meter o PIN. Agora meti errado, por isso 901 5640. 901 5640.
Ora bem, também podem sempre entrar em qualquer momento do jogo, não? Tá bom? Eu vou iniciar a primeira, ainda... já entrou, boa. Ora bem, temos aqui então já 9 jogadores. Não estou. Novos jogadores, eu vou dar início e pronto, se não conseguiram podem entrar em qualquer momento. Não estou a ver, eu peço desculpa, eu não estou a ver, é a tela, só me estou a ver a mim, um boneco de neve com óculos. Pois deve estar no separador, possivelmente. Então vamos eu dar nunca participei início. no computador. Sim, entrem, paciência, não faz mal. Assiste, não é? Portanto, fica a ver. Então, são só umas pequeninas perguntas sobre aquilo que acabámos de falar. A primeira pergunta é sobre quando é que começou o JRA. Foi no mesmo ano que as ecoescolas, portanto, creio que esta saberão. Se foi no ano 2000, 1996, 1990 ou 2006. Já temos 5 respostas. Ora bem, sim, foi em 1996, tal como as ecoescolas começaram no mesmo ano, e estamos quase então a fazer 30 anos. E aqui a mais rápida foi a Susana, que está aqui no topo, seguida da Emília e da Sofia. Vamos à segunda pergunta. Quantos países da rede internacional implementam o programa? 41, 44, 56, 65. Se calhar ali nos vídeos e nas imagens podem ter visto o número uma vez um, outra vez outro, porque isto de facto os vídeos são mais antigos e isto varia, não é sempre, mas atualmente são 44, aparecia ali no vídeo 45, mas de qualquer forma não, era muito longe dos outros. Sim senhora, vamos avançar, são 44, a Susana e a Emília continuam ali nos primeiros lugares, vamos continuar. A metodologia JRA tem quantos passos? Tem 9, 7, 6 ou 4. Portanto, é aqueles passos que falámos, que começa com a investigação, agora ia dizendo a resposta, começa com a investigação e termina na disseminação, e são os 4 passos, claro que sim. Aqui a maior parte acertou, mas ainda houve 2 pessoas que... Os 7 passos é as ecoescolas, está bem? Aqui são só 4. A Susana está aqui no topo. Nas missões JRA, aquelas atividades que fazemos com os jovens em trabalho de campo, quem é que participa? Só jovens portugueses, só professores portugueses, jovens portugueses e estrangeiros ou jovens e professores portugueses? Claro, aqui todos acertaram. Todos sabem que não tem professores, as missões, e algumas são internacionais, portanto também estrangeiros. Continuamos com a Susana a liderar. O prazo de inscrição no programa JRA, quando é que se podem inscrever? Setembro a dezembro, junho a setembro, janeiro a maio ou em qualquer altura do ano. Eu de facto não falei muito nisto, mas eu acho que sabem. É um programa em que se podem inscrever em qualquer altura do ano, sim. Podem se inscrever agora e o que interessa mais que a inscrição é a publicação de reportagens. E vamos continuar, a Susana está ali no topo. Uma missão que já teve várias edições nós falámos de 2, será a Web Summit, Rock in Rio, a Rábida ou Coruche. Portanto, aquelas atividades que nós vamos repetindo ao longo de 2 em 2 anos é a missão do Rock in Rio, aqui todos sabiam. E eu acho que estamos quase... Um JRA deve produzir o quê? Artigos científicos, textos narrativos, textos literários ou artigos jornalísticos. Claro que vão acertar, não é? Esta é muito óbvia. São artigos jornalísticos e não só, podem ser também vídeos, podcasts, mas no caso da escrita tem que ter características de artigos jornalísticos. Qual é o principal objetivo da investigação na metodologia do JRA?
desenvolver habilidades musicais e artísticas, aprender técnicas de programação em meios digitais, identificar e comunicar problemas de sustentabilidade locais ou explorar, claro que sim, tinha que ser este. Muito bem, todos acertaram. E vamos, a Susana continua ali a liderar. Como é que os participantes do JRA avaliam uma possível solução para um problema? Nós estamos sempre a dizer que é problemas, soluções. De onde é que vêm as soluções? Baseando-se nas opiniões pessoais, desenvolvendo soluções sem justificação, desvalorizando a eficácia da solução ou considerando diferentes pontos de vista. Claro que este também era fácil, tenho que ir buscar a quem tem pontos de vista diferentes. Continuamos aqui com a Susana e com a Sandra. E qual é a base da metodologia JRA ao criar uma reportagem sobre um problema? Qual é a base da metodologia quando está a criar uma reportagem? Adotar uma abordagem negativa para destacar o problema, procurar e apresentar soluções da reportagem, ignorar o público-alvo na escolha do formato. Claro, tinha que ser essa, procurar e apresentar soluções na reportagem. E estamos quase a terminar. O que é que deve ser tomado em consideração na implementação de JRA? Digam o que é que está errado, neste caso. Há 3 respostas certas e uma errada. Qual é que está errada? É valorizar as parcerias locais, respeitar os direitos de autor, utilizar apenas meios digitais ou estabelecer parcerias. É, claro, podem usar meios digitais, mas não apenas, não só. Muito bem? Já vi que estão aqui muito dentro do JRA. 8 respostas certas em 5 jogadores, muito bem. E esta é a última. Quantas reportagens foram publicadas em 23-24? Menos que 100, entre 100 e 200, entre 200 e 300 ou entre 300 e 400? Também mostramos ali este número, foi sim senhora, foram 200 e tal. E então vamos agora ver quem é que vai ganhar a t-shirt JRA. Em terceiro lugar é a Daniela, tem direito a uma t-shirt. A segunda também tem, que é a Sandra. E a primeira, a campeã, é a Susana Costa. Susana, Sandra e Daniela, têm que nos enviar um e-mail com as vossas moradas, está bem? Para onde devemos enviar o prémio. E foi um prazer estar aqui convosco. Espero que tenham gostado da sessão. Já vi que apanharam a maior parte das coisas, porque responderam, em geral, muito bem ao CAUT. Não sei se têm mais dúvidas. Não? Então, falem aos vossos alunos, os jovens repórteres, falem-lhes que é uma forma de conviverem para além dos ecrãs e dos telemóveis, conhecerem novos jovens de outros lugares de Portugal, de outros lugares do mundo, pelo menos da Europa, costumam vir vários. Temos então um grande encontro, não se esqueçam, que é geralmente em novembro, que é o seminário que é importante participarem para compreender melhor o projeto e para se integrarem. E depois, durante o ano, é fazer reportagens com o que está à vossa volta, publicar, eventualmente bem feitas, para ganharem prémios nos concursos e mandar os vossos jovens para as missões. Tá? Se não houver mais questões, então, íamos despedir, agradecendo a vossa presença. Obrigada e bom trabalho. Obrigada.